Hoje vamos conversar sobre um tema muito importante. Por que algumas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus? Isso é uma coisa muito real e vamos falar sobre ela hoje. Você já se perguntou por que você não consegue sentir a presença de Deus? Se sim, saiba que você não é o único, você não está sozinho. Muita gente, até aqueles que sempre foram espiritualmente conectados com Deus, grandes homens, grandes mulheres da Bíblia, eles passaram por momentos assim. A verdade é que o mundo está tão barulhento que às vezes fica difícil da gente ouvir a voz de Deus. Mas se eu te disser que Deus está ali o tempo todo, mesmo quando a gente não sente, vamos conversar sobre isso hoje de coração para coração, sabe? Você já percebeu como nossa mente nunca para? É notificação no celular, é notícia ruim, pressão do dia a dia, é tanto ruído que quando tentamos ouvir a voz de Deus, parece que o silêncio dele ainda é maior. Mas sabe o que é interessante? Lembre-se da história de Elias. Elias sempre esperava ouvir a voz de Deus em um vento forte, num terremoto, num fogo intenso. Mas diferente disso, Deus veio em uma brisa leve. Deus veio em uma brisa suave, em calmaria para Elias. Agora me diz, como podemos perceber essa brisa de Deus se estamos presos nessa tempestade de distrações? Quando falamos em sentir a presença de Deus, o que vem à sua mente? Talvez um arrepio, uma emoção avassaladora, algo sobrenatural que vai acontecer? E se eu te disser que Deus está nas pequenas coisas? Deus está na paz depois de um dia difícil, Deus está no abraço de alguém que te ama, naquele momento em que você sente naquele momento que você lê alguma coisa e sente que foi Deus que falou diretamente com você. Nem sempre você vai sentir arrepios. E tudo bem com isso. Deus também se manifesta na calmaria. Muitas vezes queremos que Deus se manifeste do nosso jeito, na nossa hora, sabe? A gente pede uma resposta, espera que Ele apareça no trovão, dizendo exatamente o que devemos fazer. Mas Deus não trabalha assim. Ele não é um serviço de 24 horas. Ele fala quando quer, Ele faz como quer. E talvez, só talvez, Deus até já tenha falado com a gente. Já tenha falado comigo, com você. A gente só não percebeu porque estava esperando ouvir de outro jeito. E agora é uma verdade difícil de ouvir. Que foi difícil para mim quando eu ouvi. E acredito que vai ser difícil para você também ouvir. Mas que precisa ser dita. E se o problema não for Deus? E se o problema for a gente? Já pensou se a gente está tão cheio de amargura, de rancor, de medo, de dúvida, que nosso coração está tão fechado, tão duro, que a gente não consegue nem perceber a presença de Deus, nem perceber a voz de Deus? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Deus bate na porta do seu coração, Deus bate na porta do meu coração, mas somos nós que precisamos abrir. Deus não invade, Deus não é invasor. Precisamos abrir a porta para que Ele entre. Se você quer sentir a presença de Deus, precisa buscá-lo de verdade. Mas buscar de verdade não é orar rápido, não é ler um versículo antes de dormir. É criar um relacionamento com Deus. Você já tentou simplesmente parar, tirar um momento do seu dia e falar com Deus como se você estivesse falando com um amigo seu? Sem rituais, sem pressa, sem palavras bonitas, sabe? Apenas conversando. Deus não quer um encontro formal com você. Deus quer intimidade. Deus quer intimidade com você, Deus quer intimidade comigo. E agora vem a maior verdade de todas. Sentindo ou não sentindo, Deus sempre está com você. Nossa percepção ela pode mudar, mas Deus não muda. Nossa fé ela sempre oscila, sabe? Mas Deus permanece fiel. E sabe o que Jesus disse? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse estarei com vocês só quando me sentirem. Ele disse todos os dias. Isso inclui os dias bons e os dias ruins que a gente acha que está falando sozinho. Se você sente que não consegue perceber a presença de Deus mais em sua vida, vou passar algumas atitudes que podem te ajudar a restaurar essa conexão com Deus. A primeira coisa é silenciar. Silencie o barulho, silencie o caos. Silencie essa desordem que a gente tem na nossa vida. Vivemos em um mundo que nunca para, sabe? É o celular vibrando o tempo todo, são redes sociais chamando nossa atenção, as preocupações que sempre invadem nossa mente. No meio de tudo isso, como vamos conseguir ouvir a voz de Deus? Experimente tirar alguns minutos do seu dia para simplesmente ficar em silêncio, na presença do Senhor. Desconecte-se das distrações,
Desliga o seu celular, sai das redes sociais por um tempo. Se puder, vá para um lugar tranquilo, sabe? Pode ser num quarto, um parque, um ambiente silencioso, um lugar que você goste de que seja calmo. Respire fundo e apenas fique na presença de Deus sem pressa, sabe? Sem agenda, sem momento para levantar dali. Às vezes só conseguimos perceber Deus quando aprendemos a diminuir o volume do mundo. A segunda coisa é ser sincero com Deus. Deus não quer orações perfeitas. Deus quer orações sinceras. Se você está se sentindo distante disso, se você está se sentindo distante de Deus, diga isso a Ele. Se você está frustrado, se você está triste, se você está com raiva, com dúvidas, coloque tudo para fora, sabe? Fale com Deus sobre isso. Fale com Deus como se você estivesse falando com um amigo próximo seu. Não tenha medo de expor seus sentimentos, até porque Deus já sabe disso. Mas ele precisa que você se abra, sabe? Ele precisa que você fale, precisa que você peça. Lembre-se dos Salmos. Davi falava com Deus com total transparência. E lembre-se que Deus chamava Davi de o homem segundo o coração de Deus. Deus não se afasta porque você tem dúvidas. Pelo contrário, Deus quer que a gente se aproxime dele, mesmo assim. Sabe, mesmo com dúvidas, mesmo com perguntas. A terceira coisa é parar de buscar emoções. Muitas pessoas acham que a presença de Deus sempre precisa ser acompanhada de arrepios, de choro ou uma experiência sobrenatural. E se eu te disser que Deus também se manifesta na calmaria, no cotidiano? Deus está presente quando você sente paz em meio ao caos de um dia. Ele se revela em momentos simples, como o nascer do sol, como uma música que toca seu coração, ou um abraço inesperado de um filho seu. Ao invés de buscar apenas sensações, aprenda a reconhecer Deus nas pequenas coisas do dia a dia. A fé não se baseia no que sentimos, mas no que sabemos sobre quem Deus é. A quarta coisa é examine seu coração. Se você sente que Deus está distante, talvez seja o momento de olhar para dentro de você e se perguntar: estou guardando mágoas? Estou guardando rancores ou pecados que eu não confessei para Deus? Estou deixando medo ou ansiedade dominar meu coração? Tenho dado mais espaço para preocupações do que para Deus? A Bíblia diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Às vezes o primeiro passo precisa ser nosso. A quinta coisa é criar um relacionamento real com Deus. Nossos relacionamentos exigem tempo e dedicação. Você não se sente próximo de um amigo que nunca conversa com ele, certo? Com Deus é a mesma coisa. Às vezes, um exemplo, um casal. Se o casal fica 1, 2, 3 meses sem se conversarem, quando eles voltar a ter conversas novamente, eles vão ter esfriado, a conexão não vai existir mais. Com Deus é a mesma coisa. Separe um tempo diário para estar com Deus. Não como obrigação, sabe? Mas como um momento de conexão. Leia a palavra porque é nela que Deus fala. Mesmo um versículo pode transformar seu dia. Ore com regularidade, não apenas quando precisar de algo, mas de uma forma para cultivar um relacionamento. Louve e adore Deus. A adoração aproxima você do coração de Deus. Quanto mais buscarmos a Deus, mais aprendemos a reconhecer sua presença. No fim das contas, a maior lição é essa: sentir ou não sentir, Deus está ali. A nossa percepção pode mudar, mas Deus não muda. Ele é fiel, mesmo quando nos sentimos vazios, quando nos sentimos sozinhos. Ele está perto, mesmo quando parece distante. Se você está passando por um momento de silêncio, confie. Deus não te abandonou. Continue buscando, continue orando, continue crendo. Você já passou por isso? Me conta. Como você faz se conectar com Deus em momentos de silêncio? Deixe seu comentário e vamos conversar sobre isso. Até o próximo vídeo. Que Deus esteja com todos vocês.